discussion today, you'll have an amazing time. And many of the things that you will hear about today, you will see firsthand. Luciano is an expert in many things, Salvadoran culture-wise. So the music, the religion, capoeira, many of those things, you'll have an interesting experience. And more important than just sampling those things, learn the interconnection between them. So consider that. Luciano. Well, thank you, everyone. It is a great pleasure for me today to introduce my band, José Mário Bezerra Silva. Mario is the musical director of Ileaê. Ileaê, as we will learn in the presentation, was the first Bloco Afro, the first Afro carnival group in Salvador and in Brazil. A very important group in terms of their politics towards race relations in town. He has collaborated with us for a long time. He teaches our students during the study abroad programs that we lead. He provides Afro-Brazilian percussion workshop. And I have to do a disclaimer that this is not exactly the presentation that Mario had prepared, but his computer just became very hot and he couldn't open it. Mario has been doing many activities, really many activities here at KU, including performing. He's performing tonight at the Lawrence Arts Center at the Percussion Ensembles workshop. And he's here thanks to the generosity of many organizations, including CASC, AAAS, the Center for Global International Studies, School of Music, Student Senate, Department of Spanish and Portuguese, and KU International Affairs. He has already spoken to many people in different classes, and so we're very happy to have him here. So please help me in welcoming Mario. Obrigado. So I have to translate, by the way. All right. Thank you. Thanks so much. Luciano Tosta, friend. Very proud to stay here in University, Kansas University. I'm from Brazil, Salvador, and my family is Ileaê Afro group that live in Salvador. And this year, Ileaê have 50 years in project social and political in Bahia, in Brazil. And for me, it's important to stay here with you. Legal discourse, not just possible speaking to everybody, information from history Afro in Brazil. Estou muito feliz. Obrigado. Thank you. It's very nice. My brother Luciano Tosta translated. I'm speaking Portuguese because for me it's natural language. It's possible to explain my ideas for you. And I have a thanks for the Gilan teacher, Gilan Bassett in the university. I invited me. Muito obrigado. Bom, meu computador ele queimou, não sei o que aconteceu. My computer burned. I don't know what happened. Eu tinha preparado uma apresentação para vocês, para falar um pouco sobre o meu projeto na Universidade da Federal da Bahia, na UFBA. I put together a whole presentation about my project at the Federal University of Bahia. E eu tive que fazer uma mudança que também acaba indo por um caminho muito interessante, que é uma apresentação que eu fiz na universidade, inclusive, no mestrado na UFBA, falando sobre a música do Ileaê. So I'm going to go a different route to since that's the presentation. He didn't say that, but I'm explaining. That's the presentation that I have on a backup drive about Ileaê's music. So. Bom, eu sou José Mário, mestre Mário Pan,
eu sou do Ilhaie há 32 anos. Comecei tocando dentro do projeto chamado Banda Ire, que é um projeto do Ilê. So for 32 years, he's been participating in Leaie. He started at this project that they call Banda Ire. That's a band for kids, for children. Eu tenho um grande prazer que eu fui aluno do projeto, fui profissional, músico da banda, trabalhei na instituição, na administração, fiz muitos projetos de intercâmbio e atualmente eu sou músico e mestre da banda do Ilhaie. So he's very proud because he started as a kid in the project, and then he became a musician in the band, in the group. Then he worked in the administration of Ilhaie, and now he is the musical director of the whole Ilhaie. Isso aí. Tá. Vamos lá, vou passar aqui para a gente ver uma outra questão. Eu trouxe esse mapa para poder mostrar um pouco do ciclo atlântico da cultura africana no Brasil. The map shows the Atlantic cycle and helps us understand the African culture in Brazil. A gente está faltando aí colocar uma indicação de Gana, porque foi o primeiro grupo africano, talvez, a chegar no Brasil, no processo da... Ghana should be there because he was the first African group to arrive in Brazil, but it isn't. Mas se tratando como o Ghana foi o primeiro, foi muito rápido esse ciclo inicial, a gente tem ali Angola e Congo como os países da África subsaariana que mais contribuíram, talvez, com a cultura africana no Brasil. Ghana was the very first, and it was kind of fast, but there we have those sub-Saharan regions where that most contributed to the African culture in Brazil. Afinal de contas, Angola e essa região, África subsaariana, também chamados de grupos linguísticos Bantu, eles chegaram durante muito tempo, o tráfico transatlântico levou pessoas desse lugar para o Brasil. Então a música, a dança, a culinária, a língua brasileira está muito influenciada com esses grupos. So those groups from those regions, the traffic from there took a very long time. So Brazilian culture, Afro-Brazilian culture has a lot of influence from those regions, music, culinary, cuisine, language, the Bantu peoples. A gente tem no Brasil, por exemplo, uma religião do Candomblé, e no Candomblé existe a religião específica, que é a tradição que chamamos de Nação Angola. Então, ali, nessa Nação Angola, a gente vai ter as línguas do grupo Bantu, como Kibundu, Umbundo, Kikongo, os ritmos, que são ritmos tocados com atabaques, instrumentos afro-brasileiros, e toda uma filosofia, uma cultura de ensinamentos muito importante, inclusive para a música do carnaval. Sorry. So he's saying that in Candomblé, for example, Afro-Brazilian religion, which is an umbrella for many, he didn't say that, but I'm adding, for many different traditions. There is the Angola group, and in that group there are languages like Kimbundu. The ceremonies happen in that language, and that's very important for them. This is something here for the tradition in Brazil. Os historiadores falam que durante quase 200 anos, ou um pouco mais, esse era o porto de Príncipe, né, de Angola, onde chegava a maioria das pessoas para o Brasil. Então, há uma porcentagem muito grande de gente que vinha dessa região da África. For about 200 years, according to historians, from that port in Angola, people were taken to Brazil. So it's a long time, and it's a lot of importance for Brazil. Com a mudança no processo do tráfico de escravos, principalmente a Inglaterra obrigando Portugal a acabar com a escravidão no Brasil, os próprios brasileiros começaram a organizar o tráfico negreiro. Então vieram pessoas do Moçambique e principalmente do Golfo da Guiné, no terceiro e quarto ciclo. Guiné, aí a gente tem pessoas do grupo FON e do grupo Yorubás,
que chegaram trazendo uma religião africana diferente, que é a religião dos orixás, por exemplo, e dos voduns. E essa cultura, que é diferente de Angola e de Congo, na Bahia é muito presente. Então a gente tem lá uma... Please. After England forced Portugal to stop the traffic, there was still traffic going on, but from Mozambique, from Guinea, from Nigeria, and this is very strong in Bahia nowadays, in Brazil actually also in Bahia. And there were different languages, Yoruba, that started to become very prominent. Essa cultura também, Yorubá e Fon, está na nossa música, muito presente na nossa música. Nos ritmos, por exemplo, como o Ijexá, ou o Sató, ou o Sabaru, o Jicá, que são ritmos que vêm para a cultura brasileira, através da religião do candomblé, mas que chegam dessa outra região da África e acaba formando, é o formador da música brasileira. So Fon, Yoruba groups, they were also very important for the music that today is in Carnival, just like the Bantus, because they go initially to Candomblé, to the religion, and from Candomblé they go to popular culture and the influence. There is a rhythm called Ijexá, for example, that is totally influenced by the Yoruba culture. Para terminar essa primeira informação sobre cultura africana, é bom sempre citar que o Brasil é o país que mais traficou pessoas da África. O Brasil é o país último a acabar com o tráfico e o Brasil é o último a acabar com a escravidão. Então, o Brasil tem um histórico de participação no tráfico transatlântico de pessoas, principalmente, eu acredito, principalmente por conta de fatores econômicos. So Brazil was, to end that part, Brazil was the last country to stop the traffic. Brazil was the last country to abolish slavery. Então, terminou o tráfico e a escravidão como E acabou de acabar com o tráfico, foi o que mais traficou pessoas, 5 milhões de pessoas, em diferentes contas, não se sabe ao certo quantas pessoas foram de fato. E, por fim, isso tudo por conta de fatores econômicos. The economic side of the traffic, so, and also Brazil was the country that to where most enslaved people went. So there is in terms of percentage, more went to Brazil than to any other specific country in the Americas. Na Bahia, em Salvador, nós temos 3 diferentes nações de candomblé, inicialmente, Angola, Queto e Jeje. So in Bahia and Salvador, there are 3 candomblé nations. There's Angola, Queto, and Jeje. Angola, Congo, Angola, Banto, Queto, Nigéria e Jeje, Benin. Então, são influências muito importantes na nossa cultura. Very important influences in our country. Além dessas conexões com a África, os africanos escravizados tiveram relações, muitas conexões com os índios brasileiros, que formam diversas nações, diversos grupos, né? Eu não sei, eles não gostam de chamar de tribo, mas formam de diversos povos, né, de cultura indígena. Besides this interaction between many groups from Africa, the enslaved peoples also had interactions with the indigenous groups, the many Brazilian indigenous tribes. Isso criou uma conexão entre grupos africanos e indígenas, e temos no Brasil a religião dos caboclos, a cultura de cultuar os caboclos, que são divindades indígenas locais brasileiras,
que são incorporadas através de música e de ritmos africanos ou de uma mistura entre ritmos indígenas e ritmos africanos. So because of these interactions in Candomblé, for Brazilian religion, there is, they worship the caboclos. The caboclos are indigenous entities. So through African Afro-Brazilian rhythms and musical and rituals, there is always room for the worshiping of these entities. And there is a whole kind of candomblé also which is dedicated to that group, to the indigenous group. Esse é chamado de candomblé de caboclos. It's called candomblé de caboclo. Muito interessante essa conexão. Comecei falando da religião porque a partir da resistência da religião afro-brasileira, a cultura popular da rua, a música principalmente, foi aí que deu início. A gente começa a ter a religião servindo como, como eu posso dizer, a religião serve como espelho ou como influência na música que a gente vai ouvir nas ruas no carnaval. So he started with religion because religion was the channel from the temples, from the practices. This extended to the streets, to the popular culture, to the people. Eu trouxe uma exibição aqui que fala um pouquinho sobre a trajetória do carnaval de Salvador, específico de Salvador. A gente tem aqui, por exemplo, em 1833, a fundação do clube chamado Clube Vermelho, que era um clube onde organizava festas e bailes internos no modelo europeu. So that is a kind of a chronology of the history of Carnival in Salvador, with an emphasis on the Afro element. Okay, so in 1833 there is this club, the Red Cross, that is founded. It was very important, but with an emphasis on the European traditions. Esses clubes criavam um ambiente onde pessoas negras não podiam participar da festa. Os negros só poderiam participar trabalhando, ou tocando percussão, ou trabalhando nos serviços, né? E isso era uma característica desses clubes no início do Carnaval de Salvador. So at that time, blacks could not participate in the party, the balls that the club would have. Only if you played percussion, maybe, and if you were service, right, like the waiter or cleaner. Lembrando que em 1833 o Brasil ainda estava no período da escravidão. A escravidão só foi acabar em 1888. You have to remember that in 1833 there was still slavery in Brazil. Slavery only ended in 1888. Por isso, em 1895 surge um outro grupo chamado Embaixada Africana e Pandengos da África. Já no pós-escravidão, grupos de negros decidiram pegar essa música do candomblé e levar essa música para as ruas, tocando ritmos talvez da Nigéria ou ritmos talvez de Angola e do Congo. E Embaixada Africana foi um grupo que existiu no Brasil que praticamente deu início à cultura africana no carnaval. So in 1895, a group, two different groups created the Embaixada Africana in Pandeiros, Africa. And these were groups where the black people could participate, and they had music from Angola or from Congo, Nigéria. or Nigeria, for example. Isso talvez seja um dos primeiros registros de música e cultura africana no carnaval na Bahia, em Salvador. So this is probably the one of the first registers that we can find of African or Afro-Brazilian participation in Carnaval in Brazil and in Salvador. Em 1920, a gente tem os cordões e batucadas, que eram grupos de bairros, de ruas, que se juntavam para tocar, aí tocando possivelmente no samba. O ritmo do samba ele é originário de Congo, Angola, então já temos aí uma mistura muito interessante que chega no carnaval, na rua.
se transformou hoje no que a gente poderia chamar das escolas de samba, que é um dos espetáculos mais incríveis da música e da cultura popular no mundo. In the trainings, we had cordões and batucadas, both in Rio de Janeiro and in Bahia. And these groups brought Congo Angola music. And they most likely are what led to the creation of the samba schools that are so famous nowadays. Em 49, a gente tem o Filhos de Gandhi, que é um grupo incrível, um dos maiores grupos que tocam na rua no Salvador. Filhos de Gandhi decidiram fazer um grupo que toca música originária da Nigéria, que é o Ijexá, o ritmo Ijexá, mas que faz uma homenagem a Mahatma Gandhi, que é indiano. E porque Mahatma Gandhi estava pregando a paz, lutando contra o sistema inglês. A Bahia hoje tem um grupo como esse, Filhos de Gandhi, que já tem mais de 70 anos, e que é de suma importância a música do Filhos de Gandhi, a gente saber que a música do Filhos de Gandhi é originária da Nigéria. So in 1949, we have the Afoxé, Filhos de Gandhi. Afoxé are groups that originate inside Candomblé temples. And they play this music that's very Nigerian. They are very famous in Salvador. Na década de 60, surgem dois tipos de grupos. As escolas de samba em Salvador, no Rio já era muito grande, e também os blocos de índio. Blocos de índio decidiram fazer, com a música africana, homenagem aos índios brasileiros e índios norte-americanos. Porque os nomes, a gente vai ter a Apache do Tororó, ou Comanches, são grupos indígenas norte-americanos que eles viam através dos filmes de Hollywood, filmes de cowboy que chegaram em Salvador. E a postura dos índios, eles gostavam muito e por isso fizeram essa homenagem. So in 1960, we have the creation of the samba schools in Salvador. 1968, we have this groups of indigenous people, Afro-Brazilians dressed as indigenous peoples, and they were paying homage to the indigenous groups of Brazil and North American indigenous groups like Apaches and Comanches, because at the time there were westerns on TV and they were very popular in Brazil, so they paid homage to the North American indigenous groups as well. Eles tocam ritmos originários da cultura africana, homenageiam os índios norte-americanos, mas na verdade eles estão fazendo homenagem aos índios locais também do Brasil, e isso na música, isso se reflete muito esse tipo de ideia. So they play African rhythms, they pay homage to North American indigenous group, but by doing so also pay homage to the native Brazilians. Bom, aí na década de 70, 1974, surgiu o Ileaê, que é o bloco afro, do qual eu faço parte, é influenciado por todo esse movimento que falamos até aqui, religião do candomblé, cultura africana, música do carnaval, manifesto de religiosos, tudo isso envolve na criação do Ileaê em 74 como um bloco afro, e que acaba se transformando num bloco afro importante na cultura local do Brasil e também em outras partes do mundo. Posso acrescentar uma coisinha? Pode, por favor. So in 1974, Ileaê appears, right, with getting all this influence from all this past of all these groups, the Afoxés, the indigenous groups, the embaixadas, right? The influence from Candomblé, from the religion, and they appear. I asked him if I could add something, because so Ileaê, at that time, we had cordões and groups in Salvador, blocos that were mainly targeted white people. Okay, and those groups, they it was very difficult for Black people to be accepted into those groups. The Black people participated in the indigenous groups, in the samba schools, but there was a moment in which the music
of these middle class or elitist groups was very popular. And Black people wanted to participate, but they couldn't participate. You had to fill out a form and add a photograph. And these groups, if you lived in an area of town that was considered poor, if you went to a public school or a school that was considered not very good, if they thought, if you were white and they thought that you were not cute, handsome, or beautiful enough, they would not allow you to participate in it. So when Eliaé appears, Eliaé says, okay, with us, you will only play if you are Black. But Black, mixed people, and he will talk about that later, how now they opened up a little bit. And then, of course, the press said that, called them a racist. So it was all over the paper. Salvador now has a racist group. But they were, of course, reacting to a situation that existed for a long time. Ok, meu Bruno. Thank you. Aqui tem uma foto de um cordão, um dos cordões e batucadas. Esse cordão é o Mercadores de Bagdá. Fiz uma homenagem ao Bagdá. E aqui no meio, bem no centro aqui, tem esse homem aqui, é o Nelson Maleiro, importante músico, organizador cultural de Salvador. E Mercadores de Bagdá play instruments, African instruments, Afro-Brazilian instruments, que esse homem aí construía, e são personagens importantes do Carnaval de Rua de Salvador. So there is a photo of a group called Mercadores de Bagdá, was a cordão. And this person in the middle, he was very important because he built instruments for the community there. Ok. Deixa eu passar aqui isso. Tem alguma coisa aqui no... Patch, assim, de Continuar? Aqui? Ok, bom. O Eliaé, ele organiza um bloco afro, foi criado para ter dois, deixa eu ver aqui, culturais primeiro, depois educação. O Eliaé foi criado para ser um bloco afro, tocava no carnaval na rua, porém o Eliaé decidiu desenvolver projetos sociais e projetos culturais para poder fazer com que as pessoas tivessem mais educação, principalmente a educação afrocentrada. So they appears as a carnival group, but they also created a number of initiatives, a number of projects to educate people, to provide people education, especially Afrocentric education. Uhum. Aqui eu destaquei alguns, por exemplo, os projetos culturais organizados pelo Eliaé. A gente teria, por exemplo, um festival de música para escolher canções novas que falam sobre a cultura do negro, a história do negro. So he's talking a little bit about the culture projects. They have music festivals, and these music festivals, the music was all focused on the history, African history, Black culture, to educate people on the Afro diaspora. A gente tem, nessas músicas, a gente fala muito sobre a história da África e também sobre os negros que vivem no Brasil. É uma canção que tem um potencial muito interessante na educação, principalmente de crianças, de jovens que têm problemas com autoestima. Esse tipo de música que vem nos festivais, na mídia, é de suma importância. So these songs, the lyrics are about Africa, are about the Afro-Brazilians, and they're very important for especially children, who often have problems with self-esteem. So that music helps them feel empowered. Além disso, a gente tem, por exemplo, um concurso para escolher uma rainha no ensino Eliaé, chamada Deusa do Ébano, e nos outros grupos, que além do Eliaé existem outros grupos, também tem concurso para escolher reis ou rainhas de bloco afro.
é uma forma de homenagear essas civilizações africanas que também eram reinados, né? Como a gente sabe, por exemplo, da Rainha Nginga de Angola, ou do Luiz Salazar, do lado. Então a gente conhece essa história através desse legado de reis e rainhas, e desse concurso é muito especial. So they have contests like beauty pageants to choose queens. Ilhéa has queens. There are other groups that follow Ilhéa, and they choose kings, but Ilhéa chooses queens. And this is a way to also to promote and self-empowering and Black's beautiful the idea, but also because it's a way to pay homage to the African civilizations that had queens and kings. Isso é importante principalmente para as mulheres negras no Brasil, porque a gente tem um problema muito grave com a estética, com que o outro olha o que é beleza. E a beleza negra, ela não é vista como uma beleza padrão. Então a gente precisa refazer essa construção, principalmente nos jovens, para que eles se sintam bem, bonitos do jeito que nós somos. E a gente, através desses concursos, dessas músicas, a gente consegue entender a importância dessa identidade africana, e que a nossa beleza é individual e é uma beleza natural e bonita. So these contests, they're very important, especially for women, because in Brazil, the standard beauty is not Black beauty. So they teach the Black men, women, children that they are beautiful. They help them see that they are beautiful, and understand that and feel empowered that way. Black is beautiful. No final, é isso que a gente diz para as crianças. That's what they say to the children. Bom, além desses festivais musicais, a gente tem, por exemplo, desfiles temáticos no Carnaval. O Carnaval do Ilhéa não é apenas o carnaval de uma festa do bloco afro. Ele carrega com ele histórias nas roupas, nas músicas, na dança, nos personagens que são levados. E o Ilhéa, ao longo de 50 anos, já contou várias histórias. Por exemplo, histórias sobre Angola, Rainha Nzinga, Umbundeiro, tradição, Sapanajaé Facão, o Xixi, que envolve o fogo e a mulemba do Aliaxé de Angola. Na música, o Ilhéa fala sobre a cultura, política, economia, hábitos religiosos e ensina sobre cultura angolana no Brasil. E isso é importante demais. Cada ano escolhe um tema diferente. Cada ano escolhe um tema. Já falamos de vários países africanos, personalidades negras, como, por exemplo, Malcolm X, Martin Luther King, Fannie Lou, Steve Biko, Marcus Garvey. São personagens que a gente aprende as músicas do Bloco Afro em Salvador. So they have this what they call silent rehearsals, which are parties that are open to a lot of people. And when they parade in Carnaval, they have themes. Each year has one theme, and these themes are connected to African histories, African personalities, and Afro-diasporic people. So he mentioned Martin Luther King, Malcolm X, and so on. They can focus 1 year on Angola, can focus the next year on Ghana, can focus then on Nigeria, or on some aspect of these cultures. So when they are paraded, it's not only party, it's economics, it's politics, it's education. So the closest will bring a narrative, will bring a text. I don't know the word in English, the things that they carry towards also have a meaning. So everything that they do, every performance is with an educational aim. É por isso que o Ilhéa também produz muito material literário. É uma produção literária muito grande.
livros, apostilas, cadernos de educação. É muito procurado por universidades e por estudantes que estão estudando sobre cultura afro-brasileira. E aí a gente tem muitos artigos, teses, dissertações, escritas sobre diferentes momentos do Bloco Afro do Ilha-aí. So they have as they prepare for the parade, they produce material also, educational material, like books, chapbooks, videos, and this material that which they gather, because they do research, sometimes they travel to the countries, to the African countries to do research. And those books, those texts, usually public schools are very interested and they distribute to public schools as well. Aqui eu vou falar um pouco, já estou terminando já, peço até desculpa pela extensão do tempo, falando um pouquinho sobre os projetos das ações sociais e educacionais. Por exemplo, no Ilha-aí tem uma escola de ensino fundamental, chamada Manilda. Essa escola para ajudar a comunidade, porque as crianças de ensino fundamental inicial não tinham escolas públicas suficientes para atender esse público. Então, a Manilda, que é a mentora espiritual do Ilê, infelizmente ela já morreu, ela decidiu abrir a porta de sua casa de candomblé, de religião, para atender a comunidade com a escola, chamada Escola Manilda. Isso em 1988. So they have a elementary school, a middle school, which was funded by Hilda, that was Yamurisha, high priest, Candomblé high priestess, who opened her temple and made it also a school for that became officially an elementary and middle school for the children. Além de uma escola, o Ilha-aí fez uma escola no seu bairro, o Olodum fez no seu bairro, o Malê de Balé fez no seu bairro. Então o Bloco Afro em cada canto de Salvador foi criando essa estrutura de ter escola relacionada com. So once they did that, the other groups like Olodum and Malê de Balé, they all created a school in their own communities as well. Além da escola de alfabetização formal, dentro dos blocos afro, no caso do Ilê, tem a escola de artes. Por exemplo, no Ilê, foi fundada em 1992. Eu sou aluno fundador dessa escola de arte, eu e meus outros amigos. E, para mim, foi diferencial na minha educação enquanto homem negro em Salvador ter participado da escola de arte fundada pelo Ilha-aí. So they also funded an art school, and for his background, for his training and education was very important as a Black man living in Salvador to have participated as a student in that school. Nas escolas de arte a gente aprende a tocar percussão, dançar, a cantar, a interpretar informações sobre cultura africana e também sobre a estética. Então é bem interessante esse. So they learn to play percussion, they learn to about aesthetics, they learn to sing, they learn how to analyze and interpret information about the Black culture. Os blocos afro se transformaram um terceiro setor, se transformaram no apoio ao governo oficial, porque dentro dos blocos afro, suas casas começaram a organizar também cursos profissionalizantes em diversas áreas. Eu mesmo fiz vários cursos de eletrônica, eletrotécnica, programação, cursos de área de rede, de informática. Isso aliado à cultura, à ciência e à cultura é muito importante, é um serviço muito importante para a comunidade. So they also have what they call professionalizing schools, like technical schools, and they provide different electronics on IT, and he participated in many of them. And so the Afro groups, the Bloc Afros, they are part of the third sector, and they end up providing help to the government because they provide services that the government is not providing. Aqui tem o nome de algumas escolas de arte e cultura em Salvador. Por exemplo, a Escola do Olodum, a Bandeirê, que é do Ilha-aí, Pracatum, no Candial, Malezinho, em Capuã, Rumpilé, no Pelourinho, Alabê, lá no Gantuá, e Brancoma, em Lauro de Freitas. São diferentes áreas de Salvador que são atendidas por projetos ligados a blocos
e que são de suma importância para a mudança e para apoio, porque essas comunidades são periféricas. Lembrem que eu falei com vocês, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão na América. E isso tem um saldo de problemáticas sociais que os blocos afro são apoio para tentar resolver esse problema, mas ainda não resolvemos. So there listed several other schools and organizations that are connected to other Afro groups, and they are very important because, as he mentioned before, Brazil was the last country in the Americas to abolish slavery, and they're still suffering the consequences of that. Ok. Aqui eu tenho uma citação do professor Jaime Sodré, grande professor, filósofo brasileiro, falando sobre a bandeirinha. Eu vou passar para não ficar. A citation from a Brazilian scholar, but he's going to go over it because of the time. Vou passar para todo mundo aqui, então. Bom, percussão, ele aí Heavy Drums School, ensina, a gente reúne muitos meninos durante o começo, mas depois as meninas começaram a vir, e hoje a escola é uma escola, não tem gênero, e é uma escola que forma músicos, mas é uma formação musical com vários aspectos, alguns deles que eu já citei aqui para vocês. So the school percussion is the main thing. In the beginning, they had only boys, but now they also have girls, so anyone can participate. And it's the focus is music, but music with awareness of political education. A gente tem um aprendizado social através dos músicos, os ritmos de herança africana, que são muitos, se a gente contar ritmos de Angola e Congo, Nigéria, Benin, Moçambique e de outras partes da África, e da mistura com a cultura indígena, a gente tem um repertório de ritmo muito grande, extensivo. There's a social project, but the music's part of it. So if you look at the rhythms, they have rhythms from Angola, from Mozambique, from Ghana, from Benin, everywhere. So it's a lot extension. It's not only the Afro-Brazilian, but the African as well. Aprendemos sobre os instrumentos. Muitos instrumentos no Brasil foram recriados pelos negros que estavam aí, porque não podia se trazer instrumento quando você era escravizado. Então, no Brasil, tem muitos instrumentos que são afro-brasileiros, alguns originários da cultura militar, porque os instrumentos usados pelos exércitos de Portugal e depois do Brasil foram utilizados pela cultura popular, os negros indígenas, na rua no carnaval. Então, a gente tem surdos, repiques e caixas que remetem muito ao instrumento militar, mas que tocam os ritmos que são ritmos da tradição africana. Assim como também temos instrumentos de cultura africana dentro do Brasil, como o atabaque, por exemplo, que se transformou em um instrumento sagrado e possivelmente um instrumento recriado no Brasil para poder manter as tradições religiosas. Então, os instrumentos são uma fonte de informação muito preciosa. So the musical instruments are a very important source of information because they had to be recreated in Brazil, because the enslaved Africans, they could not bring a musical instrument with them. So quite often they are not exactly as they are in Africa. And there are also musical instruments that come from the military tradition because the Portuguese had the drums and those also were adapted, but they all play Afro-Brazilian music. Aí existe também uma metodologia para o ensino dessa música. A gente usa nessa metodologia a tradição oral, principalmente a oral tradição, onde a gente tem a exposição do ritmo, a observação do aluno, a imitação da corporeidade, a gente tem a repetição dos ensaios, a transmissão oral através de gestual, isso que é uma cultura africana, porque os africanos no Brasil tiveram uma educação muito diferente dos brancos. A educação, principalmente, foi transmitida através do griot, e essa é uma forma que a gente não quer perder, a mesma com a chegada da escrita, de novas tecnologias, de metodologias e sistemas. A gente não quer perder esse potencial
que é o da transmissão oral. Então, nossa música é muito transmitida desse gesto. Following the African tradition, they don't want to let go of the African tradition, so they focus a lot on oral transmission, observation. Chega, eu acho. Só um minuto. So how the body, should move, how they have to observe repetition, but the emphasis on the oral on calling response, always following the African tradition. They really do not want to let go of that. Vamos indo para o final, né? Aqui uma imagem da dança. A dança também é o fundamental. Music and dance is close. E dança o dança é o corpo, a dança é o movimento. Na cultura africana e indígena, a música, a dança, ela traz símbolos e sinais que contam histórias. Cada dança tem um sinal, por exemplo. Eu vou citar aqui uma dança de Oxóssi, Orixá, nação Yorubá. Oxóssi tem a dança dele, que é a dança onde você vai ter um movimento do caçador em busca da caça. Que não é o caçador que vai te trazer para poder guardar. É o caçador que caça aquilo que precisa. Essa dança do Orixá Oxóssi, que é transmitida em ritmos, também chega na coreografia dos blocos afros. Você vê que as meninas que estão dançando fazem um movimento. Esse é um movimento característico da dança afro. E isso, para a gente, é muito importante que a gente consiga manter e saber esses símbolos, que é de suma importância para a gente. So the dance happens along with the music, and it's very important. The dance also tells stories. It brings a narrative. And he mentioned from Candomblé, like Oxóssi is Orisha, it's a deity. There is a hunter. So the dance will show the hunter after the animal, but not to hunt for or just to keep, but hunt for what you need. Only for what you need. You only hunt for what you need. Yes, and that will go from Candomblé, it will move into the choreography of the Afro groups of Leaie. And the way the hands are there, they all send a specific message. They'll tell a story. This is very important. Essas são as rainhas do Ilê, as rainhas que são escolhidas de concurso público. E essas mulheres são empoderadas de beleza. Elas sabem que elas são bonitas. E o Ilê, com sua estética africana, devolve isso. Isso é muito importante para. So these are some of their queens, and they are empowered women. They know that they are beautiful. They walk as queens. They behave as queens, and that's an important goal for the group. Eu estou indo para o final. Eu espero que já tenhamos aqui a possibilidade. This is the musician from Ilê, os músicos. The singers, os cantores de cima, alguns dançarinos, e two musicians, drums, percussions, me and the other master, Dynamic and Day. Essa banda aí faz a música do Ilê tocar em todo mundo e levar sua mensagem junto com ele. These are some of the members of the band, of the group, and singers and musicians. He's over there. And this group, they play all over the world, Europe, US, Canada, Africa, and they are the channel for the messages that the group wants to transmit. Os cantores dos blocos afro, eles precisam interpretar a história que está escrita nas músicas. E são histórias muito interessantes, muito fortes. The singers of the groups, they need to interpret the stories that are told in the lyrics. That they are very strong stories, powerful stories. Aqui são um exemplo de compositores. A gente tem os compositores são poetas urbanos de Salvador, muitos que não têm educação formal, mas que são incríveis
escritores de histórias musicadas. Histórias musicadas. E esse aqui, por exemplo, é o Guiguio, que é um compositor lá de Salvador, que já compôs várias canções incríveis da cultura, da música de bloco afro. E além de Guiguio, a gente tem uma série de outros compositores. A gente fica muito orgulhoso de ter esses poetas urbanos. So the composers, they are urban poets, and many times they don't have formal education, but they produce wonderful lyrics that tell important stories. So this one is Guiguio from Ilê, Ilê is the group, Ilê, and that's an example of one stanza from one of their songs, right? That's called A Black Pearl. Aqui tem um trechinho de uma música dele que fala assim: lá vem a negrada que faz o astral da avenida, mas que coisa tão linda, quando ela passa, me faz chorar. A avenida é o lugar do carnaval, a negrada que vai chegar, a negrada que vai chegar bem, bonito, expressivo, com sua família. Isso é de suma importância, ouvir esse tipo de informação. So they say the stanza reads more or less, here comes the group of Black people that make the avenue. The avenue is where the carnival happens. Wonderful. Such a beautiful thing. When they pass, it makes me cry. Makes me cry. Is normally Ilê pass the street, and everybody, more people beginning to cry. Começa a chorar, porque é emocionante, traz emoção para as pessoas que estão lá naquele lugar. É uma música forte. Se você é muito emotivo, você tem que ir para lá com seu copo de água na mão para poder respirar fundo e poder seguir o bloco no carnaval. Posso acrescentar? Pode, fica à vontade. So he's saying that when Ilê passes, a lot of people cry. It's very emotional when they parade, and people often bring water or handkerchiefs because they know it's going to be very emotional. And I have to say, last time I went to there when they go out, saída do Ilê in Liberdade, this area of Salvador, that's the largest concentration of Afro-descended people. In 2019, before the pandemic, I went for the last time. And it's always very emotional, Of course, I cannot join Ilê, but I stay on the outside, and even the white people who are there, the foreigners. It's really such a powerful display of beauty, of power, of political awareness. It's everyone gets moved by this. Bom, my time is muito longo, né? Vou começar a fechar. Sorry, because the long time. It's a year for you. Aqui é meu grupo. That's the group. Onde eu me encaixo para colaborar com o Ilê, É nesse coletivo, que é a percussão. The percussion. É importante para o coletivo do bloco. Important for the collective, the group. Além da gente, a gente tem diretoria, cantores, dançarinos, públicos, segurança. É uma grande organização. Big organization. Na percussão, a gente vai ter pessoas negras, homens e mulheres, jovens e pessoas mais velhas. É uma percussão muito homogênea. Percussion, they have men, women, black men and women, old, young. It's very. Que todos tocam juntos. Everyone plays together. Para poder dar o ritmo para o bloco Ilê na rua. To provide the rhythm that the group. Eu vou lá passar logo aqui. Banda aí, meus salves. Bom, aqui tem algumas referências que eu usei para poder fazer esse material. Essa apresentação foi apresentada na UFBA, no meu processo de mestrado. Eu ainda estou, nesse momento, no mestrado, falando específico sobre a música. Eu queria agradecer a vocês por oportunidade de estar falando sobre essa história que eu ensino. Here's some references. He was part of that in his master's project at the Federal University of Bahia.
And he's thanking us for the opportunity to be here today. And I would be happy to take questions.